o Papa João Paulo II, no discurso dele no jubileu do ano 2000, né, no chamado Dia do Perdão, né, que é também algo muito mal entendido pelas pessoas. As pessoas falam, poxa, o Papa, se até João Paulo II reconheceu que a igreja errou, pera lá. João Paulo II, o que ele fez? Ele pediu perdão a Deus pelos erros de alguns filhos da igreja. Não é um pedido de perdão ao mundo, não é um pedido de perdão às nações, aos reis, às pessoas que... Não, é um pedido de perdão a Deus. É um pedido dele, enquanto pontífice, a Deus, pelos excessos dos filhos da igreja. Porque a igreja, enquanto tal, ela nunca definiu que queimar alguém na fogueira devesse ser feito. A igreja, ela apenas dizia que cabia ao Estado fazer. Só que a gente sabe que o Estado, em vários momentos, ele era gerido por gente de igreja. Eram reis católicos, eram príncipes católicos. Então, são filhos da igreja que cometeram em algum momento esses pecados. A mesma coisa. Se a gente for falar da história da igreja atual, nós temos que pegar os exemplos de quem? Nós temos que pegar o seu, o meu? Não, né? Nós vamos pegar o exemplo da irmã Dulce, que é santa. Claro. O exemplo da Madre Teresa de Calcutá, que é santa. Nós temos que pegar os bons exemplos, aqueles que atingiram, né, o grau das virtudes heróicas. Esses são os modelos, o verdadeiro rosto da igreja está nesses. E em mim, em você, em todos nós que ainda estamos vivos, nós somos igreja militante. A gente ainda está batendo cabeça aqui, fazendo penitência, nós temos que correr com a nossa sese, temos que rezar muito para conseguir chegar lá. Mas nós não chegamos. Então, se pegar a minha vida, por exemplo, como modelo de igreja católica atual, vai ser uma lástima, né? E a mesma coisa vai acontecer se a gente pegar um modelo de maus católicos no passado, né? E quando eu digo maus católicos, às vezes também a gente tem que ter um pouco de prudência ao chamar esses reis, esses príncipes de maus católicos. Alguns foram maus mesmo, porque conheciam o mal de sua ação. Eu vou citar alguns exemplos aqui, e mesmo assim, deliberadamente, cometeram esse mal. Agora, a gente tem que pensar também numa coisa que o João Paulo II falou no Dia do Perdão. Ele disse assim, quando nós vamos julgar o passado, nós temos que ter a prudência de olhar se estas pessoas que estavam no passado tinham condições de conhecer o que era a verdade. Então, talvez, de acordo com a cultura, de acordo com o conhecimento que se tinha na época, elas não tinham condições de ultrapassar essa mentalidade que elas tinham. A gente fizesse um resumão, né? E você também já afirmou que a grande maioria das penas eram penas relacionadas à vida espiritual, penas relacionadas não necessariamente essas que terminou todo o processo e a igreja entregou para o Estado e o Estado assassinou essas pessoas. Mas na conta da Inquisição, né? Em todo tipo de Inquisição, cultura e todo o tempo que durou, quantas pessoas você chutaria ou você lembra dessas fontes para dizer quantas pessoas foram assassinadas pela Inquisição? Segundo esse estudo, né, que foi produzido aí no ano 2000, né, se nós considerarmos desde a criação do tribunal, né, até a sua extinção, né, que o tribunal ele foi desaparecendo quase que naturalmente. Quando ele cumpriu a função dele, e de acordo com as circunstâncias históricas do século XVIII e XIX, ele foi desaparecendo, ele foi se desintegrando. E em termos de números, se nós considerarmos aí uns 500 anos, mais ou menos, os historiadores chegaram à conclusão de mais ou menos 35 mil condenados, que é muito menos. Eu já li livros que falam em milhões de mortos pela Inquisição, né? Fala-se de 35 mil condenados distribuídos em 500 anos, sendo que alguns não chegaram à morte. Então, desses 35 mil, dos que morreram mesmo, chegam a em torno de 10 mil, 12 mil mais ou menos, e outros que tiveram outras penas, como prisão perpétua, confisco de bens, mas que foram condenados mesmo, né, formalmente. E fora esse número de 35 mil, há um número aí sim bem maior daqueles que receberam penitências.